Olá, e bem-vindos ao Cientista de Pijamas, seu cantinho tranquilo do cosmos onde a curiosidade encontra a calma e a ciência te embala suavemente para dormir. Antes de começarmos nossa jornada celestial hoje à noite, eu adoraria saber de que lugar do mundo você está assistindo? E que horas são agora? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Sempre me surpreendo com a quantidade de pessoas que nos acompanham, vindas de diferentes cantos do globo. E se você gostou da viagem de hoje à noite, considere dar um like neste vídeo e talvez se inscrever no canal para não perder nossa próxima sessão de observação de estrelas. Isso ajuda mais mentes sonolentas a encontrarem o caminho até aqui. Agora, a história de hoje à noite é linda. Como as galáxias, essas cidades extensas de estrelas, nascem da escuridão e da poeira. Espero que não seja tão interessante a ponto de te manter acordado, mas se isso acontecer, bem, pelo menos você saberá um pouco mais sobre o universo primitivo antes do seu café da manhã. Então, acomode-se. Deixe os ombros caírem. Você está prestes a vagar por 13,8 bilhões de anos de história cósmica. Sem pressa. As estrelas esperarão por você. Vamos começar. 13,8 bilhões de anos atrás, o universo era pequeno. Não apenas pequeno da maneira que você descreveria um apartamento-estúdio sem janelas, mas inimaginavelmente compacto. Mais quente que o núcleo de uma estrela e mais denso que o calendário de um físico durante a temporada do Nobel. E então, em um momento que desafia a compreensão total, começou. Não com uma explosão, exatamente. Apesar do nome, o Big Bang foi mais um inchaço rápido e gracioso. O próprio espaço se expandiu para fora em todas as direções, mais rápido que a velocidade da luz, como um balão sendo inflado com um soprador de folhas ajustado para cósmico. Não havia detritos voando pelo espaço vazio. O espaço era os detritos, e estava se fazendo à medida que avançava. Naqueles primeiros microsegundos fugazes, o universo era um caldo fervente de partículas fundamentais. Quarks se acotovelavam com gluons, fótons zigue-zagueavam como crianças inquietas. E a gravidade, sempre a escultora paciente, silenciosamente começou a tomar notas. Era caótico, ofuscantemente quente e extremamente desconfortável. Ainda não era um lugar para observar as estrelas ou assar marshmallows. Mas este universo primordial, apesar de todo o seu caos, estava cheio de potencial. Hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e leves, formaram-se como peças cósmicas de Lego, unindo-se a partir do caos carregado. Esses humildes átomos iriam construir tudo: estrelas, planetas, pessoas, lagartos de estimação. E, claro, galáxias. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, um mero piscar de olhos em termos cósmicos, algo verdadeiramente belo aconteceu. O universo esfriou o suficiente para que esses átomos capturassem elétrons, formando os primeiros átomos neutros. A luz, que antes ricocheteava, como um vagalume preso em um pote, de repente ficou livre para viajar. Esse momento, conhecido como recombinação, criou a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um suave brilho residual do Big Bang que ainda ressoa pelo universo hoje. Se seus olhos pudessem ver micro-ondas, o céu inteiro brilharia com a luz daquele fogo antigo. Mas, apesar do brilho, não havia estrelas, nem galáxias. Ainda não. O universo naquele ponto era uma nuvem escura e em expansão de gás e potencial. Se você pudesse navegar por ela, não veria nada além de ondulações sutis, pequenas irregularidades na distribuição suave da matéria. Essas ondulações eram tudo. Eram sussurros de flutuações quânticas desde os primeiros momentos, estendidas pelo cosmos pela inflação. Algumas regiões eram apenas um pouco mais densas do que outras. Quase nenhuma diferença, na verdade. Mas a gravidade notou. E a gravidade não esquece. Com o tempo, esses bolsões mais densos de hidrogênio e hélio começaram a atrair cada vez mais material. Lenta e suavemente, eles se reuniram,
como orvalho cósmico se formando em uma teia de aranha. Esses aglomerados, as sementes de futuras galáxias, eram completamente invisíveis a olho nu, se os olhos existissem. Mas eles já estavam preparando o cenário para todo o drama deslumbrante que estava por vir. É um pouco estranho pensar no universo como algo silencioso, mas, de certa forma, esta era a era. Sem luz de estrelas, sem galáxias brilhantes, apenas o leve murmúrio da matéria caindo sobre si mesma. Foi um tempo de quietude antes da tempestade, uma longa inspiração antes que o universo exalasse a luz das estrelas. E, no entanto, mesmo agora, com todos os nossos telescópios e equações, ainda estamos juntando as peças de como tudo se desenrolou. Como essas minúsculas flutuações levaram à grandiosidade alastrada das galáxias espirais. Porque algumas partes do universo se tornaram centros movimentados de estrelas, enquanto outras permaneceram vastos e escuros vazios. As respostas estão escritas por todo o cosmos, em cada nebulosa brilhante e antigo aglomerado estelar. Só precisamos continuar ouvindo. E assim o universo escureceu. A matéria, a estrutura invisível da realidade, começou a puxar e moldar a estrutura em formação. O hidrogênio se transformou em filamentos. A gravidade sussurrou, e o cosmos obedeceu. Em breve, as primeiras estrelas brilhariam e ganhariam vida. A escuridão chegaria ao fim. Mas, por enquanto, o cenário estava montado. O universo não estava mais apenas se expandindo, estava começando a se tornar. As estrelas ainda não haviam chegado. As galáxias ainda dormiam. E por algumas centenas de milhões de anos, o universo permaneceu envolto no que hoje chamamos de Era das Trevas Cósmica. Apesar do nome sinistro, não havia cavaleiros ou castelos aqui, nem dragões, a menos que você considere os feitos de plasma e hidrogênio. Esta era a escuridão no sentido mais puro. Um universo cheio de matéria, mas ainda não de luz. Após o brilhante ato de abertura do Big Bang e o brilho suave da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, as coisas se acomodaram em um gás hidrogênio neutro e silencioso que preenchia o espaço como uma vasta névoa invisível. Não havia estrelas para brilhar através dele, nem galáxias para cintilar à distância. O universo havia ficado escuro, não por falta de energia, mas porque ainda não havia descoberto como acender as luzes. Imagine flutuar por esse tempo, um mar infinito em expansão de hidrogênio e hélio frios. O elétron ocasional flutuando como uma água viva preguiçosa. A gravidade puxando suavemente o gás, formando nuvens aqui e ali. Mas tudo se move a um ritmo glacial. Não que o tempo significasse muita coisa. Sem relógios, sem dias, sem nasceres do sol. Apenas o lento e paciente acúmulo de massa em um universo ainda sem pressa. No entanto, algo extraordinário se desenrolava silenciosamente. Nesse silêncio sombrio, a base para tudo o que conhecemos estava sendo construída. Veja bem, durante a inflação, a expansão ultra-rápida, logo após o Big Bang, pequenas flutuações quânticas se estendiam pelo espaço. Essas pequenas oscilações na densidade não eram nada de especial. Mas, com o tempo, a gravidade tomou conhecimento. Onde a matéria era um pouquinho mais densa, ela começou a absorver mais de si. Ao longo de centenas de milhões de anos, essas ondulações se transformaram em gavinhas e nós, o que hoje chamamos de teia cósmica. Pense no universo como uma vasta esponja, ou talvez uma teia de aranha tridimensional unida por filamentos de matéria escura e gás. Esses filamentos são onde as galáxias eventualmente se formariam, puxadas para o lugar pela mão persistente da gravidade. Os espaços vazios entre os vazios, gigantescos trechos solitários de quase nada onde quase nenhuma estrela jamais brilhará. No centro de tudo havia um parceiro silencioso. A matéria escura. Ela não brilha, não reflete e não interage com a luz, o que a torna notoriamente difícil de estudar e um tanto ruim em festas. Mas a matéria escura era absolutamente essencial. Sua influência gravitacional moldou a estrutura do cosmos,
puxando a matéria comum, o hidrogênio e o gás hélio, para o lugar como a moldura escondida sob uma pintura. Sem a matéria escura, o universo poderia ter permanecido uma nuvem de neblina para sempre. Agora, se você ainda estiver acordado, e se estiver, admiro sua dedicação. Você deve estar se perguntando: por que demorou tanto para as primeiras estrelas aparecerem? Bem, construir uma estrela não é tão fácil quanto jogar gasolina em um liquidificador e acionar o interruptor solar. O hidrogênio tinha que cair em bolsões densos o suficiente para a gravidade assumir o controle, comprimindo até que as temperaturas subissem a milhões de graus. Só então a fusão poderia dar início à dança nuclear que ilumina uma estrela. Mas o universo primitivo não tinha pressa. Permitiu que a gravidade trabalhasse em seu próprio ritmo, induzindo o gás a formar nuvens cada vez mais densas. Lenta e pacientemente, essas nuvens colapsaram sob seu próprio peso. Em algum lugar em um desses densos nós de matéria, a primeira faísca acenderia um único ponto de luz em um oceano de escuridão. E quando isso acontecesse, tudo mudaria. Mas aqui, durante esse longo interlúdio de silêncio, o universo ainda estava recuperando o fôlego, como uma orquestra afinando antes da primeira nota. Os elementos estavam no lugar, mas a música ainda não havia começado. Nenhuma galáxia, nenhuma estrela. Apenas uma tensão crescente, uma sensação de que algo lindo estava prestes a acontecer. E talvez isso seja o mais reconfortante desse período. Mesmo na escuridão, o universo nunca estava verdadeiramente parado. Sob o silêncio, ele estava sonhando, se organizando, se preparando. A luz estava chegando. E então aconteceu. Em algum lugar nas profundezas de uma nuvem de hidrogênio e hélio em colapso, a gravidade apertou seu controle. No centro daquele redemoinho denso e invisível, a pressão aumentou e as temperaturas subiram a milhões de graus. Os átomos foram tão próximos que sua própria natureza começou a mudar. E naquele momento, quase certamente despercebido, sem cerimônia, uma estrela nasceu. A primeira luz desde o Big Bang. Não eram estrelas comuns. Conhecidas como estrelas de população 3, eram diferentes de tudo o que vemos hoje. Enormes, instáveis e incrivelmente quentes. Formaram-se nas condições mais puras que o universo já conheceu. Não havia elementos pesados, nem carbono, oxigênio ou ferro. Apenas hidrogênio, hélio e um pouco de lítio, todos remanescentes do Big Bang. Isso fez com que as estrelas queimassem mais quentes e mais rápido do que aquelas com as quais estamos familiarizados agora. Algumas podem ter sido centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol, vivendo vidas curtas e furiosas antes de colapsarem em buracos negros ou explodirem em supernovas brilhantes. Se você estivesse flutuando por perto, sejamos honestos, você ficaria muito, muito animado. Você veria essas primeiras estrelas iluminando seus arredores como fogueiras em uma vasta floresta cósmica. Uma a uma, sua luz perfurou a antiga névoa de hidrogênio que preenchia o universo desde o início. Lentamente, a escuridão começou a se dissipar. Esse período é chamado de ionização cósmica. E embora pareça algo que um vilão de ficção científica tentaria com uma arma de raios, foi um processo pacífico, embora dramático. A luz ultravioleta daquelas estrelas recém-nascidas começou a arrancar elétrons do hidrogênio neutro ao seu redor, ionizando-o e tornando o universo transparente novamente. Era como se alguém tivesse aberto as venezianas de uma estufa cósmica e deixado a luz entrar. Da nossa perspectiva, bilhões de anos depois, não podemos ver essas primeiras estrelas diretamente. Elas foram muito breves, muito distantes e sua luz muito fraca. Mas suas impressões digitais estão em toda parte. Elas transformaram o universo de frio e escuro para quente e brilhante. Elas semearam o cosmos com os primeiros elementos pesados, os blocos de construção de tudo mais complexo que o hidrogênio, incluindo você, eu e a xícara de chá que você pode estar tomando agora. De certa forma, essas estrelas foram os primeiros artistas do universo,
esboçando os contornos das galáxias na tela em branco do espaço. Mas as galáxias ainda não haviam se formado, não exatamente. Essas estrelas primitivas frequentemente estavam espalhadas em pequenos aglomerados, unidos pela gravidade, mas ainda não formavam as grandes e turbilhonantes cidades estelares que vemos no céu noturno hoje. Eram mais como vilas, talvez protogaláxias, testando as águas da estrutura e da coesão. No entanto, os ingredientes estavam se juntando. À medida que essas estrelas massivas terminavam suas vidas em supernovas violentas, elas lançavam elementos mais pesados nas nuvens de gás circundantes. Essas nuvens enriquecidas resfriavam com mais eficiência, colapsavam mais rápido e formavam estrelas com maior facilidade. A próxima geração de estrelas, a população 2, começou a parecer um pouco menor, um pouco mais estável e já mais familiar. E assim começou o grande ciclo cósmico. A gravidade atrai o gás. As estrelas nascem. Elas brilham, morrem e espalham seu conteúdo enriquecido, permitindo que ainda mais estrelas se formem. Cada geração se constrói sobre as cinzas da anterior, acumulando complexidade, como sedimento de poeira estelar. Você pode se perguntar: como sabemos que tudo isso aconteceu se nunca vimos essas estrelas antigas? A resposta está escondida em padrões de luz, como impressões digitais fantasmagóricas deixadas na vidraça cósmica. Ao estudar as galáxias mais antigas, as assinaturas químicas em estrelas antigas e o brilho tênue da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, os astrônomos podem reconstituir a infância do universo com detalhes impressionantes. É um pouco como reconstruir a história de uma floresta examinando suas árvores mais antigas, seu solo e a direção do vento. As pistas são sutis, mas estão lá. E recentemente, começamos a vislumbrar com telescópios como o James Webb. Estamos finalmente começando a ver algumas das primeiras galáxias tomando forma. Pequenos, caóticos e brilhantes aglomerados de estrelas de apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Estamos espiando o berçário onde a primeira luz floresceu. É realmente humilhante. Essas estrelas viveram e morreram antes mesmo que nosso sistema solar fosse um sonho. A luz deles viajou pelo espaço por bilhões de anos, passando por galáxias em colisão, buracos negros errantes, pela crescente Via Láctea, até pousar suavemente no espelho de um telescópio apontado para o céu. E agora ela repousa em sua mente, no silêncio da sua noite enquanto você se prepara para dormir. O universo, antes escuro e silencioso, acendera suas primeiras lanternas. A noite terminara e a era das galáxias estava prestes a começar. O universo brilhava agora, não intensamente, mas como o primeiro sinal do amanhecer em uma manhã fria. As estrelas haviam chegado, sua luz desfazendo a névoa que aquecia o silêncio. Mas elas estavam espalhadas, isoladas, tremeluzindo na escuridão como fogueiras distantes, sem cidades, sem estradas, apenas bolsões solitários de luz suspensos no vazio. Mas a gravidade tinha outros planos. Aquelas estrelas dispersas não estavam apenas flutuando aleatoriamente. Elas estavam sendo atraídas por fios invisíveis. Para onde quer que você olhasse, ou teria olhado se tivesse uma maneira de ver em ultravioleta e a paciência de um ser cósmico, pequenos aglomerados de estrelas convergiam. A gravidade os enfiava silenciosamente em estruturas maiores e mais complexas. As aldeias estavam se tornando cidades. As cidades se tornariam cidades. E essas cidades, essas protogaláxias, eram os primeiros rascunhos do que hoje chamamos de galáxias. Não aconteceu perfeitamente. Não havia projetos, nem engenheiros cósmicos marcando braços espirais com réguas. Era confuso. Aglomerados colidiam, fundiam-se, rasgavam uns aos outros e fundiam-se novamente. O universo primitivo era uma vizinhança acidentada. Nuvens de gás colidiam umas com as outras. Estrelas eram arremessadas de um grupo para outro. Algumas galáxias primitivas se formaram rapidamente, engordando com o gás próximo e devorando suas vizinhas. Outras estagnaram,
encalhadas em cantos tranquilos do espaço como violetas cósmicas. Nesse estágio, as galáxias não se pareciam com as espirais elegantes ou elípticas massivas que vemos em imagens brilhantes de telescópios. Elas eram irregulares, caóticas, não refinadas, mais como manchas espaciais do que as belezas simétricas que você pode imaginar. E, no entanto, mesmo em seu caos, elas estavam crescendo. Lentamente, suas formas começaram a se estabilizar, empurradas pela gravidade e esculpidas por seus ambientes. Grande parte dessa arquitetura inicial foi influenciada por uma estrutura em uma escala ainda maior. A teia cósmica. Você pode imaginá-la como uma vasta renda tridimensional de matéria tecida através do universo. Nós densos onde filamentos de matéria escura se cruzavam tornavam-se os centros. Regiões onde as galáxias se agrupavam como sementes, encontrando o solo mais rico. Longos tentáculos se estendiam entre elas, puxando galáxias ao longo de trilhos invisíveis de gravidade. E entre esses fios, vastos vazios, assustadores e silenciosos, onde poucas galáxias jamais se formariam. É nessas interseções densas que as protogaláxias tinham mais a ganhar e mais a temer. Quando há muito gás e gravidade em um lugar, as coisas tendem a ficar um pouco dramáticas. Galáxias colidiam umas com as outras, uma dança em câmera lenta que poderia levar centenas de milhões de anos. Não eram colisões violentas como se poderia esperar. As próprias estrelas são tão distantes que a maioria não atingiu nada. Mas seus campos gravitacionais se emaranharam. Forças de maré distorceram galáxias em formas estranhas. Fluxos de estrelas foram puxados como caramelo, arrastando-se atrás de seus lares originais. Nuvens de gás colidiram, comprimindo-se violentamente e desencadeando novas ondas de formação estelar, o que os astrônomos chamam romanticamente de explosões estelares. Então, em meio ao caos, novas estrelas floresceram, novos aglomerados se formaram. E com o tempo, o que antes era um aglomerado disforme começou a se assemelhar a algo mais familiar. O que determinou a forma final de uma galáxia? Essa ainda é uma questão em aberto, mas sabemos algumas coisas. Galáxias que permaneceram relativamente intactas, com a quantidade certa de rotação, poderiam se achatar em espirais elegantes como a nossa Via Láctea. Outras, atingidas por colisões ou formadas em ambientes mais densos, transformaram-se em elípticas, coleções redondas e inchadas de estrelas mais velhas. E algumas simplesmente nunca se estabeleceram, para sempre assimétricas e irregulares. Chamamos essas galáxias de irregulares, e francamente, as amamos por sua energia caótica. Mas mesmo em sua irregularidade, as galáxias se tornaram algo novo, algo duradouro. Eram forjas estelares, lugares onde a gravidade e o gás se uniam para dar início à criação. Lá dentro, as estrelas nasciam, viviam e morriam, espalhando suas cinzas, carbono, oxigênio e ferro no meio interestelar, enriquecendo a galáxia para a próxima geração. Ao longo de bilhões de anos, essa reciclagem de poeira estelar criou planetas, luas, atmosferas e, eventualmente, pelo menos uma vez, um pequeno mundo azul onde alguém um dia sussurraria essas histórias em um microfone. É fácil esquecer, olhando para o céu noturno, há quanto tempo as galáxias vêm se moldando. As estrelas que vemos hoje são frequentemente criações de segunda, terceira ou até quarta geração, feitas a partir dos restos de ancestrais há muito falecidos. As galáxias são como álbuns de família do universo. Cada estrela é uma página, cada nuvem de gás é um novo capítulo à espera de ser escrito. E, à medida que as galáxias cresceram, começaram a formar comunidades, aglomerados, grupos, superaglomerados. Assim como as estrelas se reúnem em galáxias. As galáxias em si não são solitárias. Elas orbitam umas às outras, influenciam-se mutuamente, em muitos casos, caem graciosamente nos braços umas das outras ao longo de eras. A nossa Via Láctea vive num desses grupos, um canto tranquilo chamado Grupo Local, onde partilha o céu com Andrômeda, a galáxia do Triângulo e dezenas de companheiras menores.
Mas essa é uma história para mais tarde. Por agora, o universo tinha ultrapassado outro marco. Já não era apenas um mar de gás e luz. Era estruturado. Tinha complexidade, tinha vizinhanças. As estrelas tinham encontrado lares e o cosmos tinha começado a organizar o seu brilho. A essa altura, o universo estava longe de estar vazio. Galáxias se formaram, algumas tímidas e compactas, outras extensas e dramáticas. Estrelas giravam em órbitas enormes. Nuvens de gás brilhavam com uma luz recém-nascida. A escuridão não havia desaparecido, mas recuando como uma cortina cósmica para revelar o grande palco da criação. E nesse palco, as galáxias começaram a encontrar sua forma. Galáxias não são uniformes. Elas vêm em muitos formatos e tamanhos, muito parecidos com flocos de neve, se flocos de neve pesassem algumas centenas de bilhões de sóis. Algumas giram elegantemente, como cataventos congelados no espaço. Outras são atarracadas e redondas, como bolinhos celestiais. E algumas, que Deus os abençoe, ainda parecem alguém tentando desenhar uma galáxia de memória ou enquanto andava de montanha-russa. Mas como essas formas surgem? Porque algumas galáxias são espirais, enquanto outras são elípticas ou irregulares. A resposta, como sempre, está no tempo, na gravidade e em muita paciência cósmica. Vamos começar com as espirais, as exibições do mundo das galáxias. Galáxias espirais estão entre as estruturas mais bonitas do universo. São aquelas que você vê em posteres, papéis de parede e documentários científicos, com violinos tocando ao fundo. Com seus graciosos braços curvos e núcleos luminosos, parecem furacões cósmicos pegos em meio a um redemoinho. A Via Láctea. Nosso próprio lar galáctico é uma galáxia espiral. Vivemos aninhados em um de seus braços como um pontinho suburbano na borda de uma grande cidade em rotação. Espirais tendem a ter muito gás e poeira, ingredientes primordiais para a formação de estrelas. Então, elas estão cheias de estrelas jovens e brilhantes iluminando seus braços como luzes de fadas festivas. A estrutura de uma galáxia espiral é toda sobre movimento. Quando uma galáxia tem uma quantidade moderada de momento angular, ou seja, quando seu gás e estrelas estão girando de forma um tanto ordenada, ela naturalmente se achata em um disco. Com o tempo, ondas de densidade ondulam através desse disco, comprimindo o gás e desencadeando a formação de estrelas, e voi lá, braços espirais aparecem. Eles não são estruturas rígidas, mas padrões que se movem pela galáxia como engarrafamentos no espaço. As estrelas se movem para dentro e para fora deles, mas os braços persistem. Claro, nem todas as galáxias conseguem alcançar tamanha elegância. Entram em cena as galáxias elípticas. Mais velhas, mais redondas e geralmente um pouco mais relaxadas. Essas galáxias não têm braços espirais. Em vez disso, são mais como nuvens estelares gigantes, em forma de esferas ou bolas de rugby esticadas. Geralmente são compostas de estrelas mais velhas e vermelhas, com pouco gás restante para formar novas. Se as galáxias espirais são cidades movimentadas, as galáxias elípticas são comunidades de aposentados sonolentas, silenciosas, estáveis e pouco propensas a mudanças. As elípticas provavelmente se formam por meio de fusões galácticas. Quando duas espirais colidem uma com a outra, especialmente se forem de tamanho semelhante, seu movimento ordenado é interrompido. As estrelas são lançadas em órbitas aleatórias. O gás é consumido ou levado embora, e o que resta se deposita em uma grande massa disforme. É dramático, caótico e estranhamente produtivo, como a versão cósmica de esmagar dois globos de neve e deixar os flocos assentarem. Depois, há as galáxias irregulares, que não se encaixam perfeitamente em nenhuma categoria. Elas são as excêntricas, as não conformistas. Algumas são galáxias jovens que não tiveram tempo de formar uma forma. Outras são mais velhas que se aproximaram demais de uma vizinha maior e foram desalinhadas como um chapéu torto ao vento.
Galáxias irregulares podem parecer respingos ou rabiscos, mas frequentemente estão explodindo com novas estrelas cheias de energia e potencial. Algumas galáxias ficam entre espirais com grandes protuberâncias, elípticas com anéis e outras formas híbridas. A classificação de galáxias, como tudo em astronomia, pode ser tão confusa quanto o próprio universo. Mas ainda tentamos colocá-las em caixas, principalmente porque é assim que os humanos gostam de dar sentido às coisas, até mesmo às estrelas. E, claro, o formato da galáxia não é apenas uma questão de beleza. Ele nos diz algo fundamental sobre a história de uma galáxia. Uma galáxia espiral provavelmente teve uma criação mais tranquila. Entrada constante de gás, talvez algumas pequenas fusões, mas nada muito traumático. Uma elíptica provavelmente viu batalhas se fundindo com outras galáxias em uma série de colisões cósmicas antigas. Irregulares, bem, elas podem ser apenas jovens ou azaradas, ou ambos. O fascinante é que, mesmo agora, as galáxias continuam a mudar de forma. Galáxias espirais podem se tornar elípticas. Galáxias pequenas podem se fundir e formar gigantes. Interações gravitacionais puxam seus braços, torcem seus núcleos e espalham suas estrelas. Nada no universo é estático, especialmente algo tão dinâmico quanto uma galáxia. O telescópio espacial Hubble nos deu nossa visão mais clara dessa diversidade cósmica. Com ele, vimos galáxias em todos os estágios da vida, desde minúsculas protogaláxias no universo primitivo até espirais majestosas e elípticas massivas no cosmos próximo. Observamos galáxias colidirem, as vimos se esticar e se rasgar, e as observamos se reconstruindo depois. Cada galáxia conta uma história, e às vezes essa história é escrita na linguagem da forma. Então, da próxima vez que você vir a imagem de uma galáxia, uma espiral perfeita com braços azuis, um halo elíptico brilhante ou um aglomerado desordenado de estrelas, saiba que você está olhando para bilhões de anos de história, uma história de gravidade e luz, de estrelas que nasceram envelhecidas e desapareceram, de nuvens de gás à deriva, colidindo e se tornando mais do que eram. Galáxias não apenas brilham, elas se lembram. Vamos voltar para casa por um momento. Temos vagado pelo vasto universo, rastreando o nascimento de estrelas e a formação graciosa de galáxias. Mas agora é hora de retornar ao nosso canto do cosmos, um lugar familiar não porque o vimos de fora, mas embora tenhamos tentado. Mas porque é onde cada nascer do sol, cada suspiro, cada história humana se desenrolou. Vivemos dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, e ela é uma verdadeira anfitriã. De onde estamos dentro dela, não podemos realmente ver a Via Láctea como um todo. É um pouco como tentar ler o rótulo de dentro da garrafa. O que vemos é um rio brilhante de luz estendido pelo céu noturno, especialmente visível em lugares remotos, longe do brilho das cidades. Essa faixa cintilante, parte poeira, parte luz estelar, é a nossa visão através do plano galáctico. Estamos olhando de lado através de bilhões de estrelas. A Via Láctea é uma galáxia espiral, e bem grande. Cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Ela contém algo entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Por que o intervalo? Porque é muito difícil contar estrelas quando você está preso no meio delas, olhando através de nuvens de poeira com um telescópio e muita paciência. Mas as melhores estimativas nos colocam a aproximadamente um terço do caminho do centro, no braço de Órion, como suburbanos cósmicos, não muito perto do caos, não muito longe da ação. O centro da Via Láctea é um lugar agitado e energético. Ela abriga um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A, um peso pesado gravitacional com aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Não é o objeto mais brilhante. Não devora tanto quanto alguns outros buracos negros, mas âncora toda a galáxia. Estrelas giram em torno dele em órbitas vertiginosas, como mariposas circulando uma chama invisível. Sabemos que ele está lá não porque podemos vê-lo diretamente, mas por causa de como ele afeta seus arredores.
Imagine observar estrelas se movendo como se estivessem presas em um redemoinho invisível. Astrônomos rastreiam seus caminhos há anos, e as evidências são claras. Algo incrivelmente massivo, incrivelmente compacto e incrivelmente faminto está sentado no centro galáctico. E não está planejando devorar a Terra tão cedo. A Via Láctea nem sempre teve a aparência que tem agora. Como todas as galáxias, ela tem um passado longo e ocasionalmente turbulento. Formou-se ao longo de bilhões de anos por meio de fusões e aquisições. Na linguagem corporativa da cosmologia, galáxias menores foram atraídas, digeridas e dobradas na espiral. Estrelas dessas galáxias devoradas ainda permanecem no halo externo da Via Láctea, orbitando em longas trajetórias sinuosas como fantasmas errantes de lares há muito perdidos. E isso ainda está acontecendo. Agora mesmo, enquanto você ouve, a Via Láctea está separando várias galáxias menores. A galáxia anã de Sagitário, por exemplo, está sendo lentamente desfeita e absorvida. Não é um processo violento, não em uma escala de tempo humana, mas ao longo de milhões de anos, é como assistir a uma gota de tinta girar lentamente em uma poça d'água. Ainda mais dramaticamente, a Via Láctea está em rota de colisão em câmera lenta com nossa vizinha grande mais próxima, a galáxia de Andrômeda. Atualmente a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Ela está vindo direto para nós a aproximadamente 110 km por segundo. Não se preocupe, você tem cerca de 4 bilhões de anos para se preparar. E quando isso acontecer, não será o fim do mundo. Na verdade, as duas galáxias provavelmente se fundirão em uma nova, possivelmente uma galáxia elíptica. Astrônomos até sugeriram um nome, Milcomeda, que, francamente, parece uma marca de iogurte espacial. Mas vamos deixar passar. O surpreendente é que podemos dizer tudo isso do nosso ponto de vista dentro da galáxia. Graças a radiotelescópios, observações infravermelhas e muita matemática inteligente, conseguimos mapear os braços espirais, rastrear as populações de estrelas e até simular a formação e o destino da galáxia. É como montar um quebra-cabeça de dentro para fora e perceber que a imagem é muito maior do que você jamais imaginou. E, apesar de tudo isso, nossa pequena estrela, o Sol, continua orbitando. O Sol leva cerca de 225 milhões de anos para dar uma volta completa ao redor do centro da Via Láctea. Isso significa que fizemos apenas cerca de 20 viagens ao redor do Sol desde que ele se formou. Para referência, a última vez que estivemos nesta vizinhança galáctica, os dinossauros estavam apenas começando a vagar pela Terra. Os anos galácticos, ao que parece, não são medidos em aniversários, mas em épocas. Então aqui estamos nós, girando silenciosamente em um dos braços espirais da galáxia, um ponto azul claro circulando uma estrela amarela comum envolta na luz suave de 1 bilhão de sóis. Cada molécula do seu corpo, cada átomo, foi forjado em estrelas que viveram e morreram há muito tempo, possivelmente em galáxias que mais tarde se dobraram na nossa. Você é literalmente parte da história da Via Láctea, um fragmento em movimento e pulsante da história galáctica, o produto da matéria estelar. Ouvindo a luz das estrelas. A galáxia não está apenas lá fora. Você a carrega dentro de você. Se as galáxias são as grandes cidades do cosmos, então o que as construiu? Quem ou o que lançou suas fundações invisíveis, manteve suas estrelas girando no lugar e garantiu que elas não se afastassem como sementes de dente de leão ao vento? Acontece que 3 arquitetos improváveis têm trabalhado silenciosamente desde o início. Gravidade, matéria escura e buracos negros. Não é exatamente um trio encantador. Talvez nenhum deles brilhe, cante ou seja convidado para festas de aniversário. Mas sem elas, o universo seria um lugar muito vazio e sem forma. Vamos começar com a gravidade, a força mais antiga e familiar de todas. A gravidade é a grande coletora. Ela não faz alarde, não grita. Ela simplesmente puxa. Sempre fez e sempre fará. No universo primitivo,
Quando tudo estava se expandindo para fora a partir do Big Bang, a gravidade foi a razão pela qual as coisas começaram a se aglomerar. Ela pegou aquelas pequenas ondulações na densidade do espaço, as mais tênues rugas, e começou a amplificá-las, atraindo gás e matéria escura até que estrelas e galáxias pudessem se formar. Ela é lenta, paciente e nunca para de funcionar. Mas aqui está a questão. A gravidade, embora implacável, não é particularmente forte. Na verdade, é a mais fraca das 4 forças fundamentais da física. Solte um clipe de papel e a gravidade o puxará para o chão. Segure um ímã acima dele e, de repente, o clipe desafia a gravidade com facilidade. Esse pequeno campo magnético vence a atração gravitacional de um planeta inteiro. Então, por que a gravidade molda o cosmos? Porque ela sempre se acumula. Nunca se cancela como as forças elétricas ou magnéticas. Quanto mais massa você tem, mais gravidade você tem. E na vastidão do espaço, onde não há freios de atrito ou resistência do ar, a persistência silenciosa da gravidade se acumula. Mas mesmo com a ajuda da gravidade, havia um mistério. Algo estava faltando. Quando os astrônomos olhavam para as galáxias, realmente olhavam, mediam a velocidade com que suas estrelas giravam, eles encontravam algo estranho. As estrelas externas, longe do centro galáctico, estavam se movendo rápido demais. De acordo com a massa visível da galáxia, elas deveriam ter sido lançadas para o espaço como o glitter de uma roda giratória. Mas não foram. Elas estavam paradas, leais, ordenadas, estáveis. Isso era um problema. A menos que houvesse mais massa do que podíamos ver. Muito mais. Entra em cena a matéria escura, uma substância que não podemos ver, não podemos tocar, não podemos cheirar. E, no entanto, uma que temos quase certeza de que existe porque suas impressões digitais gravitacionais estão por todo o universo. A matéria escura não interage com a luz. Ela não brilha, mas exerce gravidade. E há bastante matéria escura, cerca de 5 vezes mais matéria escura do que a matéria normal em massa. Isso significa que para cada estrela visível ou nuvem de gás em uma galáxia, há um halo invisível muito maior de matéria escura mantendo tudo unido. Imagine uma galáxia como uma água viva brilhante nadando em uma bolha gigante e invisível. Essa bolha, o halo de matéria escura, é o que impede que as águas vivas se afastem. Sem a matéria escura, as galáxias como as conhecemos não poderiam existir. Elas não teriam se formado em primeiro lugar. E se de alguma forma tivessem se formado, não permaneceriam juntas. Estrelas voariam em todas as direções, e os belos braços espirais que tanto admiramos nunca sobreviveriam. Até agora, ninguém sabe exatamente o que é a matéria escura. Existem muitas teorias. Partículas exóticas, parceiros supersimétricos, até mesmo ideias envolvendo dimensões extras. Mas nenhuma confirmada. Ainda assim, seus efeitos são inegáveis, como o vento no oceano. Não precisamos vê-la diretamente para saber que ela está lá. Agora, como se as galáxias já não estivessem cheias de segredos, chegamos ao último do trio. Buracos negros. E não quaisquer buracos negros. Buracos negros supermassivos. Esses monstros ficam no centro de quase todas as grandes galáxias que estudamos, incluindo a nossa. Eles variam em tamanho de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. E embora tenham a reputação de serem destrutivos, são mais como administradores galácticos. Silenciosos, misteriosos e extremamente influentes. Costumávamos pensar que buracos negros supermassivos eram apenas passageiros, coisas que se formavam no centro das galáxias. Mas, nas últimas décadas, percebemos que eles são mais como coautores da história de uma galáxia. Seu crescimento parece estar ligado ao desenvolvimento da galáxia ao seu redor. Quando se alimentam de gás e poeira devoradores, liberam enormes quantidades de energia, frequentemente mais do que as estrelas da galáxia juntas.
Essa energia pode dissipar o gás necessário para formar novas estrelas, interrompendo a formação de estrelas por milhões de anos. Em outras palavras, os buracos negros não ficam parados como drenos cósmicos. Eles regulam o crescimento. Eles moldam o destino das galáxias. Esse processo, chamado feedback, ainda está sendo estudado. Mas está claro que buracos negros supermassivos podem influenciar seus ambientes em escalas colossais. Jatos de plasma podem se estender por milhares de anos-luz, esculpindo o meio interestelar e alterando o fluxo de material através de uma galáxia. É um pouco irônico. As coisas mais escuras do universo, aquelas que engolem a luz e desafiam nosso olhar, são também as que mantêm tudo unido. Matéria escura, gravidade, buracos negros. Os arquitetos anônimos de tudo. E aqui estamos nós, orbitando uma estrela em uma galáxia espiral aninhada em um halo de matéria escura, circulando um buraco negro supermassivo que nunca encontraremos. Cada passo que damos, cada respiração que inspiramos, acontece em um universo mantido unido por mãos invisíveis. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que a beleza que você vê é apenas metade da história. O resto, os andaimes invisíveis, as forças silenciosas, a gravidade silenciosa unindo tudo, ainda está lá. Não brilhando, não falando, mas construindo. Sempre construindo. Galáxias podem parecer serenas em fotos. Espirais graciosas, halos brilhantes, delicadas faixas de poeira. Mas não se engane, o universo não é um lugar silencioso. Lá fora na vastidão, galáxias estão constantemente se movendo, à deriva, orbitando, puxadas pela gravidade. Como dançarinos em uma valsa sem fim. E ocasionalmente, esses dançarinos chegam um pouco perto demais. Seus braços se entrelaçam, seus caminhos se cruzam e eles colidem não com um estrondo, mas com um balé lento e espetacular que se desenrola ao longo de centenas de milhões, até bilhões de anos. Sim, galáxias colidem umas com as outras. Mas antes de imaginar estrelas explodindo e planetas se espatifando como bolinhas de gude, respire fundo. A realidade é mais poética. Apesar de seu tamanho, galáxias são principalmente espaço vazio. Estrelas são tão espaçadas que mesmo em uma colisão galáctica completa, a chance de duas estrelas realmente colidirem uma com a outra é extremamente pequena. É como assistir dois bancos de neblina passando um pelo outro, só que a neblina é feita de estrelas, gás, poeira e matéria escura, todos girando em campos gravitacionais. Mas enquanto estrelas individuais podem evitar colisões diretas, as próprias galáxias não emergem inalteradas. Quando duas galáxias se encontram, a gravidade as puxa e as estica, distorcendo suas formas em longos e fluidos tentáculos de estrelas. Essas são chamadas de caudas de maré e podem se estender por centenas de milhares de anos-luz. Parecem fitas brilhantes se desenrolando no espaço, cada uma delas um rastro de estrelas lançadas pelo encontro. Nuvens de gás, por outro lado, não têm tanta sorte. Quando colidem, o fazem com entusiasmo, comprimindo, aquecendo e, muitas vezes, desencadeando uma explosão dramática de formação estelar. Essas chamadas galáxias starbursta podem produzir estrelas a taxas dezenas ou até centenas de vezes mais rápidas do que o normal. É um baby boom cósmico, desencadeado pelo caos da agitação gravitacional. Algumas das galáxias mais belas e caóticas que observamos são capturadas no meio da colisão. As galáxias Antenae, por exemplo. Duas espirais em processo de fusão mostram longos braços curvados de estrelas e regiões brilhantes de nova formação estelar. Elas são um instantâneo do que acontece quando as galáxias se recusam a explorar seu espaço pessoal. E eventualmente as duas galáxias se fundirão em uma só. O produto final muitas vezes não é mais uma espiral. Estruturas espirais são delicadas, fáceis demais para se romper após uma grande fusão. Cada uma delas resulta em uma grande galáxia elíptica. As órbitas ordenadas das estrelas são randomizadas, e o gás,
grande parte dele consumido na explosão estelar ou lançado no espaço intergaláctico, não é mais abundante o suficiente para formar novos e belos braços. Foi assim que muitas das maiores galáxias do universo surgiram. Não por acumulação pacífica, mas por colisões em câmera lenta e cidades semelhantes construídas por placas tectônicas sobrepostas. Mas isso não é apenas história antiga. A Via Láctea não é uma observadora passiva em tudo isso. Ela tem suas próprias colisões a serem consideradas. Neste momento, nossa galáxia está em um lento processo de fusão com várias galáxias anãs menores. A galáxia anã de Sagitário está sendo separada e absorvida, suas estrelas agora traçando laços fantasmagóricos pelo halo da Via Láctea. Outras galáxias pequenas estão em trajetórias semelhantes, sendo digeridas, reestruturadas e dobradas para formar a nossa. E então temos Andrômeda, nossa vizinha grande mais próxima. A galáxia de Andrômeda está em rota de colisão com a Via Láctea. Elas estão separadas por 2,5 milhões de anos-luz, mas se movem uma em direção à outra a cerca de 110 km por segundo. Isso pode parecer rápido, mas em termos galácticos, é uma aproximação lenta e graciosa. A colisão não acontecerá por mais 4 bilhões de anos ou mais, mas quando acontecer, o resultado será espetacular. O que acontecerá conosco? Surpreendentemente pouco, pelo menos na escala do nosso sistema solar. Novamente, as estrelas estão tão distantes que colisões diretas são improváveis. Mas o céu noturno mudará. Ao longo de milhões de anos, Andrômeda ficará maior e mais brilhante, eventualmente dominando a visão. As duas galáxias se torcerão uma em torno da outra, se fundirão e se estabelecerão em uma nova forma, possivelmente uma galáxia elíptica gigante. Os astrônomos apelidaram carinhosamente a futura fusão de Milcomeda. Sim, é verdade. A nomenclatura científica tem seus momentos de capricho. Mas mesmo antes que essa grande dança comece, as colisões continuam ao nosso redor. Galáxias em aglomerados densos estão constantemente interagindo. Suas formas distorcidas, seu gás agitado. Faz parte do ciclo de vida do universo. Galáxias não são ilhas estáticas. Elas evoluem, crescem e mudam por meio de relacionamentos, assim como tudo na natureza. O que é especialmente fascinante é que essas interações não são apenas destrutivas. Em muitos casos, elas são criativas. Fusões podem reiniciar a formação de estrelas, alimentar buracos negros centrais e reorganizar o conteúdo das galáxias de maneiras que levam a estruturas inteiramente novas, como podar uma árvore ou misturar duas cores de tinta. O resultado é algo novo, bagunçado no início, mas frequentemente mais vibrante do que antes. E neste cosmos em constante evolução, as colisões não são a exceção. Elas são a regra. Temos a tendência de pensar no universo como calmo e imutável, uma espécie de céu noturno eterno salpicado de estrelas congeladas. Mas ele está vivo. Galáxias estão à deriva, caindo umas nas outras, misturando sua luz, suas estrelas e suas histórias. Mesmo agora, em algum lugar lá fora, duas galáxias estão começando sua longa e lenta dança. Um dia, elas colidirão, não em violência, mas em união, e uma nova galáxia nascerá, assim como sempre foi, assim como sempre será. Olhar para o espaço é olhar para o tempo. É um dos fatos mais silenciosos e surpreendentes sobre o universo. Cada estrela que você vê no céu noturno, cada galáxia capturada por um telescópio não está mostrando como ela se parece agora, mas como era antes. A luz, apesar de toda sua velocidade notável, ainda leva tempo para viajar. E o espaço é vasto. Muito, muito vasto. Então, quando olhamos para as estrelas, estamos literalmente viajando no tempo. Veja o Sol. A luz quente tocando seu rosto durante uma caminhada no final da tarde deixou a superfície do Sol há cerca de 8 minutos. Essa luz das estrelas já tem 8 minutos quando chega à Terra. Você nunca vê o Sol como ele é. Você o vê como ele era.
Vá além do nosso sistema solar e o atraso temporal aumenta. A luz de Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo de nós, tem mais de 4 anos. E o brilho da galáxia de Andrômeda, essa é uma luz antiga. Começou sua jornada em direção aos Estados Unidos há mais de 2,5 milhões de anos, muito antes dos primeiros humanos, muito antes da linguagem escrita, muito antes da roda. Esse brilho suave no céu é uma memória, um sussurro de um passado tão distante que antecede tudo o que conhecemos. Mas podemos ir ainda mais longe. Com as ferramentas certas, podemos olhar para trás bilhões de anos, quase para o início. Quanto mais fundo olhamos, mais para trás no tempo vamos. É como descascar as camadas da história cósmica, um fóton de cada vez. É aqui que os telescópios se tornam máquinas do tempo. Veja o telescópio espacial Hubble, por exemplo. Lançado em 1990 e orbitando bem acima da atmosfera da Terra, o Hubble nos mostrou coisas que nunca imaginamos que veríamos. Uma de suas conquistas mais famosas é o campo profundo do Hubble. Uma ideia simples, na verdade. Os astrônomos apontaram o Hubble para o que parecia ser um pedaço completamente vazio do céu, uma parte tão escura e vazia que parecia que não havia nada lá. Eles o deixaram olhando por dias. E quando as imagens voltaram, esse nada se tornou um mar de galáxias, milhares delas, cada uma contendo bilhões de estrelas, todas compactadas em um ponto do céu menor que um grão de areia mantido à distância de um braço. Algumas dessas galáxias tinham mais de 13 bilhões de anos. Estávamos olhando para trás no tempo quase até o momento em que as galáxias começaram a se formar. Essa luz viajou por quase toda a idade do universo apenas para chegar até nós. Ela cruzou distâncias inimagináveis, passou por incontáveis maravilhas e finalmente pousou no espelho do Hubble, deixando para trás um rastro tênue, mas permanente. Agora temos uma máquina do tempo ainda mais poderosa. O telescópio espacial James Webb, lançado em 2021. O Webb pode ver ainda mais profundamente no passado, não apenas porque é maior, embora seja com um espelho de mais de 6 metros de largura, mas porque vê em infravermelho. Essa é a chave. À medida que o universo se expande, a luz de galáxias distantes é esticada como se fosse um caramelo, deslocando-a para comprimentos de onda maiores. Esse processo é chamado de desvio para o vermelho e significa que as primeiras galáxias agora brilham principalmente em luz infravermelha. O Hubble pôde vislumbrar parte dessa luz. O Webb foi construído para se banhar nela. Ele já está nos mostrando galáxias que existiram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Algumas são pequenas, irregulares e caóticas, exatamente como esperávamos. Outras são surpreendentemente maduras, como cidades adultas surgindo logo após a construção das primeiras cabanas. Essas descobertas estão remodelando nossa compreensão, a compreensão da rapidez com que as galáxias se formaram e talvez até reescrevendo partes da história cósmica. E aqui está o mais poético. Quanto mais distante uma galáxia, mais jovem ela é na realidade, mas mais velha ela nos parece, porque a vemos como era há bilhões de anos. Você pode pensar, então, que estamos sempre olhando para o passado. E isso é verdade. Mas também é assim que aprendemos. Não podemos rebobinar o universo, mas não precisamos. Ele já nos enviou suas memórias, um fóton de cada vez. E estamos captando-as lentamente, silenciosamente, com vidro, ouro e muita paciência. De certa forma, é isso que a ciência costuma fazer. Ouvir o passado com ouvidos cada vez melhores. É claro que todo esse olhar para trás tem seus limites. Há um ponto no tempo em que não conseguimos ver além da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho residual do Big Bang. Não é que não haja nada antes disso, mas que o universo era opaco antes disso. A luz simplesmente não conseguia viajar livremente. Estava presa, dispersa como neblina em uma floresta densa. Somente depois que o universo esfriou e os átomos se formaram,
a luz finalmente se libertou e começou sua longa jornada até nós. Esse é o nosso horizonte cósmico, o limite da visibilidade. E, além disso, mistério, possibilidade. Perguntas que ainda estamos tentando responder. Por enquanto, o que temos é extraordinário. Cada imagem do web, cada quadro do Hubble é uma fotografia do passado. Um instantâneo de um momento tão distante que parece ficção. Mas não é. É real. Essa luz é real. Ela tocou algo uma vez. Uma estrela, uma galáxia, uma nuvem de gás. E agora ela toca você. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se, você não está apenas olhando para cima. Você está olhando para trás. Muito, muito para trás. As estrelas ainda estão brilhando. Mas muitas delas brilham desde uma época em que a Terra era jovem, quando não havia olhos para ver, nem nomes para dar a elas. E ainda assim sua luz persistiu, cruzando o espaço e o tempo para encontrar você aqui. Agora o universo não conta apenas histórias. Ele se lembra delas. Viajamos para muito longe, desde os primeiros sussurros da matéria até as espirais extensas e os núcleos brilhantes das galáxias. Observamos o universo esse iluminar, esse organizer e evoluir. E agora, à medida que vagamos para o presente, descobrimos que o universo está longe de terminar. As galáxias ainda estão se formando, ainda se fundindo, ainda se aproximando umas das outras através do vazio cósmico. Porque as galáxias, como as pessoas, tendem a não viver sozinhas. Em vez disso, elas se reúnem. Elas formam grupos, aglomerados e até superaglomerados, estruturas massivas tão vastas que desafiam a imaginação. Nossa Via Láctea faz parte de um desses agrupamentos, o Grupo Local. É um canto relativamente tranquilo do cosmos, composto por mais de 50 galáxias, a maioria delas pequenas e tênues galáxias anãs orbitando as maiores como satélites cósmicos. Os dois maiores membros do grupo local somos, é claro, nós e nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda. Somos os gigantes gêmeos deste pequeno subúrbio galáctico, espiralando lentamente um em direção ao outro. Já falamos sobre nossa futura fusão, mas, por enquanto, as duas galáxias mantêm uma distância respeitosa. Perto o suficiente para nos notarmos, longe o suficiente para não nos acotovelarmos ainda. Ao nosso redor, há uma série de companheiras menores. Algumas, como a grande e a pequena nuvem de Magalhães, são facilmente visíveis do hemisfério sul e estão sendo atraídas para nossos braços espirais. Outras, como a anã de Draco ou a anã da Ursa Menor, são coleções mais elusivas e tênues de estrelas que mal conseguem se manter em suas identidades enquanto orbitam pelo halo de matéria escura da nossa galáxia. Grupos como o nosso são comuns, mas são apenas o começo. Afaste-os e você encontrará aglomerados de galáxias, coleções de centenas ou até milhares de galáxias unidas pela gravidade. O aglomerado de Virgem, por exemplo, fica logo além do nosso grupo local e é repleto de espirais, elípticas e todas as formas intermediárias. Aqui, as galáxias não estão educadamente distantes. Elas se aglomeram, interagem e frequentemente colidem. Nesses ambientes, você quase pode sentir a tensão, o cabo de guerra gravitacional acontecendo através de milhões de anos-luz. Esses aglomerados estão inseridos em formações ainda maiores. Superaglomerados. O superaglomerado de Laniakea, nosso endereço cósmico no sentido mais amplo, se estende por mais de 500 milhões de anos-luz e contém cerca de 100 mil galáxias. Isso mesmo, 100 mil galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, todas flutuando juntas pelo cosmos, seguindo o fluxo da gravidade, através de uma teia que estamos apenas começando a mapear. E mesmo isso é apenas um fio na teia cósmica maior, a vasta estrutura que forma o esqueleto do universo. As galáxias não estão espalhadas aleatoriamente pelo espaço. Elas formam padrões, filamentos, camadas e nós, como uma vasta espuma estendida sobre um mar escuro. Essas estruturas,
semeadas nos primeiros momentos após o Big Bang, foram moldadas ao longo de bilhões de anos pelo sutil empurrão da matéria escura e pela atração persistente da gravidade. Entre esses filamentos encontram-se vazios, imensas regiões vazias onde existem poucas galáxias. Algumas têm dezenas de milhões de anos-luz de largura, escuras e silenciosas, com apenas uma galáxia solitária ocasional flutuando como um navio no mar. É nesse contraste entre aglomerados lotados e vastos vazios que a estrutura do universo moderno se revela. Mas nem tudo está crescendo. Nem tudo está avançando rapidamente. Há sinais de que a grande dança do universo pode estar desacelerando, não em movimento, mas em criatividade. Muitas galáxias, especialmente as grandes elípticas maduras, não estão mais formando estrelas. Elas consumiram ou perderam o gás necessário para o nascimento estelar. Nós as chamamos de vermelhas e mortas, não porque estejam sem vida, mas porque suas estrelas envelhecidas brilham com uma luz suave e avermelhada e nenhuma nova estrela as está substituindo. Até mesmo a nossa Via Láctea está formando menos estrelas do que antes. Isso não acabou, nem de longe. Mas a era do frenético nascimento estelar ficou para trás. Estamos em um capítulo mais silencioso e reflexivo da vida galáctica e do próprio universo. Ele está se expandindo cada vez mais rápido graças a algo que ainda não entendemos completamente: a energia escura. Essa força misteriosa está afastando as galáxias umas das outras em velocidades cada vez maiores. Nos próximos trilhões de anos, é possível que galáxias não ligadas a nós pela gravidade desapareçam completamente de vista. Essa luz se estendeu até não poder mais nos alcançar. O universo ficará mais frio, mais silencioso e mais isolado. Mas não se preocupe. Temos tempo, muito tempo. Por enquanto, as galáxias continuam a interagir, evoluir e nos surpreender. Com telescópios como o Hubble, o James Webb e aqueles que ainda estão por vir. Estamos olhando mais profundamente para o espaço e mais para trás no tempo do que nunca. Estamos captando os ecos do nascimento galáctico, as ondulações das colisões, o brilho fraco de estrelas recém-nascidas em galáxias tão distantes. Sua luz se foi antes que a Terra tivesse oceanos. Cada céu noturno é preenchido com esses ecos. Cada ponto brilhante é uma história. Alguns estão apenas começando, outros terminaram há muito tempo. Mas todos eles são parte desta vasta e bela arquitetura. O universo visível ainda se pintando. Mesmo agora, as galáxias não são mais apenas mistérios. Elas são companheiras, professoras, lembretes de que, mesmo em um universo tão grande, não podemos mantê-lo em nossas mentes. Nós pertencemos a ele, e ele nos pertence. E agora, depois de bilhões de anos e bilhões de anos-luz, chegamos ao fim da nossa jornada. Nós vagamos do nascimento do universo ao nascimento das galáxias. Da idade das trevas à primeira luz. Nós assistimos estrelas brilharem em vida, se aglomerarem em cidades de fogo e girarem em espirais moldadas por mãos invisíveis. Nós vimos galáxias colidirem, se fundirem, desaparecerem e envelhecerem, gigantes silenciosos em um cosmos vivo que nunca para. Nós viajamos pela Via Láctea, nosso próprio lar galáctico, e sentimos a atração dos buracos negros e da matéria escura, os arquitetos silenciosos de tudo o que vemos. E nós olhamos para trás no tempo, realmente olhamos, capturando a luz antiga que viajou por todo o universo apenas para nos encontrar aqui agora. É humilhante, não é? Saber que as estrelas acima de você não são apenas pontos de luz, mas memórias. Que as galáxias não são imagens estáticas, mas histórias que ainda se desenrolam. E que tudo ao seu redor, suas mãos, sua respiração, os pensamentos flutuando em sua cabeça foram forjados no coração de uma estrela morta há muito tempo. Estrela. Você é feito de matéria galáctica. Você é parte da história. E talvez apenas talvez seja por isso que achamos o céu noturno tão reconfortante, porque algo dentro de nós se acalma quando olhamos para cima. Porque uma parte antiga de nós se lembra de como é flutuar pela luz das estrelas.
Então agora, enquanto seus olhos ficam pesados e seus pensamentos suavizam, eu perguntarei novamente, assim como fiz quando começamos. De onde no mundo você está ouvindo esta noite? E que horas são onde você está? Deixe uma nota nos comentários, se quiser. Eu adoro ouvir onde essas pequenas jornadas estão criando raízes ao redor do globo. Isso me lembra o quão conectados estamos por admiração, curiosidade e poeira estelar. E se você gostou de flutuar pelo cosmos comigo esta noite, considere deixar um like ou se inscrever para mais ciência. Há um universo inteiro esperando por nós, e eu adoraria explorá-lo com você. Mas por enquanto, vamos descansar. Que as estrelas fiquem de guarda e que as galáxias continuem girando como sempre. Boa noite, companheiro de viagem. Você está em casa, entre as estrelas.